Bom, sejam bem-vindos todos aqui nessa assembleia extraordinária, né, que nós estamos fazendo aqui com os estudantes do Cefet, graduação, né, de todas as unidades. Nós do DCE convocamos essa reunião, né, de última hora, claro, obedecendo lá o estatuto, com 48 horas de antecedência. A gente acredita, né, que o período aqui, dezembro, não é bom nem para reunião, nem para aula, né, mas é o que a pandemia está fazendo com a gente, né, está mexendo com as datas de tudo. Mas é muito importante que a gente tenha essas assembleias, né, por semestre, para ter esse contato maior com os estudantes, né, do Cefet. E a gente trouxe aí algumas pautas importantes nesse momento, né, que nós estamos passando. A gente está com a questão do retorno presencial sendo, né, cada vez mais discutido, e aí com ele também vem o debate do bilhete único universitário. Mas um tema muito importante que eu gostaria de começar por ele agora é a questão da eleição para o DCE, né? A gente vive um momento de ataque, né, à democracia no Brasil em si, né? A gente vê isso em diversas áreas, né? A educação sendo atacada, a saúde sendo atacada nesse período de pandemia. Então, a gente, como sempre, vai estar na luta para defender essa democracia e a nossa educação, né? Como entidade, como estudante, defender o nosso Cefet. O nosso Cefet que passou por uma intervenção recentemente, né, do governo Bolsonaro, uma intervenção que foi derrubada, teve 3 interventores, todos eles caíram, né, agora há uma direção eleita, né, no Cefet, e com isso a gente vê a necessidade de que a nossa própria entidade passe por um processo democrático, né. A gente está num período de pandemia, de ensino remoto, a gente não consegue se deslocar até a nossa unidade, e por isso a chapa que foi eleita por último para o DCE, né, assim, no final de 2018, se eu não me engano, ela continua, né, na entidade até hoje, porque justamente esse período de ensino remoto até hoje nos impediu de reunir presencialmente, né, normalmente a gente fazer uma eleição. Então, a gente, como diretoria, né, debateu, reunimos para ver como que a gente faria uma eleição online, se era possível, né? A gente foi buscar no movimento estudantil, os DCEs do Estado do Rio, né, a UEE, a União Estadual dos Estudantes, eles fizeram a eleição, a UNE, a própria União Nacional dos Estudantes, fez o seu próprio processo democrático nesse período remoto, né? Isso sem arriscar a vida dos estudantes, né? Então, a gente viu que era possível, sim, ter um processo eleitoral e a gente vê como um processo importantíssimo nesse momento, né? Ainda esse ano, porque a tendência, nesse momento de ataque à educação, né? A gente está sem verba, sem auxílio no Cefet, os estudantes não estão recebendo bolsa de nenhuma unidade, e a previsão é que talvez, no ano que vem isso volte a se normalizar, mas é algo que a gente depende de uma votação de lei orçamentária no Congresso, a gente depende do governo, do Ministério da Educação, que eles retirem esses bloqueios que eles nos impõem, e do jeito que o governo vai, a gente deve sempre ter um pé atrás e acreditar que a tendência é que os cortes, né, vão se manter ou, né, algum corte ainda vai existir. Então a gente precisa ter uma entidade, né, mobilizada para que quando essa votação lá da lei orçamentária anual seja feita, né, vai ser feita em janeiro, todo mês de janeiro há essa votação da lei orçamentária anual, a gente tem uma entidade mobilizada para que nós conseguimos mobilizar os estudantes, né,
aquela chapa que for eleita passe a ser reconhecida como entidade, e a gente consiga a mobilização necessária para reivindicar os nossos direitos, né? Que um retorno presencial seja de acordo com, né, seguindo os protocolos de sanitários, né? Se for um momento de risco à saúde dos estudantes, que nem tenha retorno, mas isso a gente deve pautar com base em discussões, em assembleias, que é o que a gente está fazendo aqui, em plenárias, em debates dos estudantes. Então, a gente deve sempre priorizar essas nossas reivindicações. Então, com base nisso, a gente, né, como DCE, nós trazemos como diretoria a proposta, né, de ser formada aqui uma comissão eleitoral, né, um regimento nessa Assembleia, para que a gente tenha, né, ainda esse ano, uma definição sobre isso. Então, a gente traz aqui essa proposta, a gente abre para falas aqui e tudo mais, e essa é a primeira pauta, né, que a gente traz. Eu gostaria aqui de ouvir o que vocês gostariam de falar sobre, opinar, mas primeiro eu gostaria de chamar a Clara aqui para ver o que ela acha, o que ela pensa sobre, se ela tem alguma fala para nós. Nossa diretora de combate às opressões do DCE. Gostaria de fazer uma fala, Clara? Alô, alô? Me escuta, Clara? Clara, você está mutada. Você está mutada. Deve estar com um problema lá de conexão. Agora deixa eu... Tá ouvindo? Tá ouvindo, Clara? Se não tiver, eu posso passar pro Marquinhos. Fecha o vídeo. Vocês estão me ouvindo? Vocês estão me ouvindo? Sim. Aí. Eu tô aqui. Então, sobre o bilhete único universitário, gente. O que acontece é que, desde da gestão do Crivella, a gente teve esse bloqueio, né, no bilhete único universitário. E a promessa do Eduardo Paz, durante toda a sua campanha, foi a volta, né, do bilhete único. Inclusive, se apoiou muito nessa bandeira, né, durante a sua campanha. E a gente estava, durante a pandemia, a gente sabe que muitos estudantes não estavam comparecendo, né, as suas instituições e tudo mais. Mas a partir do momento que algumas faculdades da área de saúde, né, alguns estudantes de medicina, biomedicina, foram voltando às instituições, alguns estudantes também estavam indo para os seus estágios, a gente começou esse debate, né, da volta do bilhete único. Então, isso é uma coisa que foi promessa de campanha e que até agora não foi cumprida. Então, a gente sabe que o Eduardo Paes segue enrolando a gente. Já tentamos diversos contatos, né, reuniões em que ele não aparece, ele envia secretário de forma virtual, não consegue sequer mandar alguém presencial, né, para debater com os estudantes. Isso. A gente está num constante processo de mobilização pela volta do bilhete único. O que a gente tem de concreto é que são questões burocráticas que impedem a volta do bilhete único. A concessão do bilhete único é dada ao Riocard. E o que acontece é que o lucro, no caso, as passagens que os estudantes não usam, né, do bilhete único, esse dinheiro não retorna para a prefeitura,
e fica com o Rio Card. E a gente sabe que isso configura crime, inclusive, de improbidade, alguma coisa assim, que eu não sei falar o nome. E isso seria um impasse que está sendo posto pelo Eduardo Paes. Ele foi estipulado uma data para a gente, metade do ano que vem, para que a bilhetagem pudesse ser atualizada, tal. Só que essa data só aumenta. Depois deram um novo prazo de 18 meses. E a gente precisa desse bilhete único urgentemente. A todo momento a gente está sofrendo com um retorno presencial imposto a gente, sem levar em consideração a realidade que a gente vive, né? Como o Renato falou muito bem. No Cefet hoje a gente não tem uma política de assistência estudantil que foi interrompida pelos cortes e hoje a gente está a três editais, né, 3 entradas sem auxílio estudantil. Em janeiro vai ser votada a lei orçamentária, né, que diz respeito aos orçamentos nas universidades, e é por isso que é cada vez mais urgente que nós, como estudantes, nos organizamos, né? Porque a gente sabe que foram direitos conquistados com muita luta e que a menor chance, a menor oportunidade disso, de tirarem isso da gente, eles vão tirar. Então, basicamente, sobre o bilhete único universitário, é isso. Não sei se vocês têm alguma dúvida, a gente está na mobilização constante, sempre no perfil do DCE a gente está postando os informes, as atualizações, os atos que a gente está participando, está mobilizando, e é isso. Show. Pois é, a Clara passou esse informe para a gente, né? Lembrando que qualquer pessoa que quiser fazer algum comentário, alguma pergunta, dúvida, pode, né, se inscrever pelo chat que a gente vai abrir para fala. Então, esse tema do bilhete único está muito ligado, né, obviamente, à questão do retorno presencial, né? A gente está há meses aí nessa indecisão, né? Primeiro queriam que a gente retornasse logo em outubro, né? O Ministério Público Federal, e aí botaram isso para novembro, e aí está essa indecisão, né? Agora saiu a decisão final de que as federais deveriam retornar ainda esse ano. O Cefet solta a nota, né, informando que teria um retorno gradual, né, ainda esse período. E isso ainda está passando nos conselhos do Cefet, né? O CONDEP, os COMPOS, todos os conselhos das unidades, o conselho de ensino. Isso está sendo discutido com a participação dos professores, mas de nós estudantes também, né? E é importante que vocês também participem desse processo, né? Se você conhece, tem entrada no campus da sua unidade, você participe e participe dos debates sobre retorno presencial. E, né, a nossa posição aqui obviamente, de ter um retorno seguro apenas em abril, né, do ano que vem. Mas é claro, a gente ficando de olho aí na possível variante, de como que isso aumentaria, né, os casos no ano que vem, se isso voltaria a aumentar o risco, né, para esse retorno em abril, a gente também tem que ficar de olho nisso. Mas, no geral, a posição do DCE foi tomada com base nas pesquisas, nos formulários que nós fizemos, né, e a gente leva isso sempre para a direção do Cefet. Então, nós, né, estamos hoje tendo aula ainda remotamente, no meio do período aí, as pessoas que estão, né, já terminando o seu curso, vão dialogar com a coordenação, com o professor e vão acessar o Cefet presencialmente para fazer matérias de laboratório e tudo mais. Mas nós continuamos nesse modelo remoto, né, que a gente tem aqui no Teams. Então, como essa discussão
vai se aprofundar muito mais no ano que vem, a gente vê que é muito mais importante a gente focar na questão da eleição, né? Então, a gente sair daqui dessa reunião dessa Assembleia, né, com uma comissão eleitoral formada, com um regimento, a gente consegue ainda esse ano fazer uma eleição para o DCE do Cefet e mobilizar os estudantes ainda mais para essas lutas que nós temos pela frente. Então, eu já peço para o Marcos aí que está na mesa já colocar isso como uma proposta, né, do DCE, da diretoria do DCE, e que a gente saia, né, hoje com a comissão daqui, após, né, a votação. Então, peço aí para o Marcos escrever. E eu abro agora, né, para falas de todos, né, qualquer um que quiser fazer uma fala, tirar dúvida, né, apresentar uma proposta. Eu deixo claro aqui que, né, no caso da gente aprovar essa formação da comissão, a gente pode já, né, propor os nomes hoje ainda, né? Então, já algumas pessoas já se inscreveram, né? Não está liberado não, o chat está bloqueado, tá? Eu tentei aqui falar no chat, mas olha aí, porque provavelmente o pessoal não está conseguindo falar no chat, se quiser. Porque você entrou como convidado, aí acontece isso mesmo. Você levantou a mão, né? Ah, tá. Dá para mim... Tá, pode levantar a mão que eu tô olhando aqui também. Então temos inscrição minha, do Davi. Tem mais alguém? Só esses dois mesmo. Só eu e o Davi. Beleza. A gente falou no mesmo tempo, mas eu vou deixar o Davi falar primeiro, beleza? Opa, fala aí. Beleza, galera? Vocês estão me ouvindo bem? Show. Beleza. Então, primeiramente, sobre o BU, né? Gostaria de parabenizar vocês. Acho que é uma pauta super importante. Sempre que eu posso, eu tô presente nas manifestações e nas reivindicações, né, do bilhete único eletrônico. Então, gostaria de parabenizar essa pauta que vocês estão levantando. Sobre as eleições, eu acho que, se eu não me engano, na última Assembleia Geral do DCE, o Christian levantou uma hipótese de ter as eleições quando voltasse totalmente às aulas presenciais, né, para ter um debate, para se ampliar mais o debate dentro do Cefet, no âmbito dos alunos de graduação, né? E agora meio que me pegou surpresa, assim, ter essa proposta de ter eleição em meio às aulas remotas, né? Cara, por mim, as eleições, tendo em vista, né, a fala do Cristian na última Assembleia, eu acho que, por mim, as eleições deveriam ser presenciais mesmo, cara, em abril. Entendeu? Eu sou a favor das eleições em abril do que as eleições durante esses tempos de aula remota. Então, assim, é uma opinião minha que eu acho que seria bom ser colocado em votação. É isso. Anotado. Beleza. Cheguei um pouco atrasado, mas acho que essa é a minha fala. Então, eu vou fazer minha fala aqui, eu vou colocar o cronômetro rapidinho. Beleza, galera. Eu vou falar sobre as eleições especificamente também, né? E para dar uma contextualizada geral no que motivou a gente, né? Igual o Renato falou, mas só repassando aqui o que motivou a gente para sugerir essa eleição de agora. A gente também tinha essa visão, igual a do Cris. Inclusive, a gente falou que a gente tinha essa visão nessa última reunião do BU. E por que a gente apresenta agora aqui uma nova visão sobre as eleições que podem acontecer agora nesse período remoto, como pode acontecer no período presencial, né? Mas a minha decisão, né, seria por fazer agora. Bora lá.
o período de janeiro é um período muito estratégico para o governo em si, porque é nesse momento em que a gente sabe aonde que o governo mexeu ou não no orçamento. E a gente sabe que o atual governo, querendo ou não gosta do estudante. E a gente sabe que muitas das vezes a gente tem que se meter em muitas confusões e fazer protesto, enfim, tudo isso que vocês sabem, porque o governo cortou 16% da verba orçamentária, porque o governo retirou a possibilidade da gente chegar à universidade cortando o nosso bilhete único universitário, porque o governo deixou de ajudar e pagar as bolsas de auxílio estudantil para os estudantes. Bom, esse próximo ano que vai entrar vai ser um ano decisivo para a gente do Cefet saber se a gente vai conseguir operar ou não. Porque a realidade nossa já é muito preocupante. A gente, com os cortes que a gente tinha antes... Calma rapidinho. Com os cortes que a gente já tinha antes, a gente já estava imaginando que o funcionamento do Cefet poderia parar em qualquer momento. Porque a gente tem um monte de corte orçamentário, a gente tem a perda dos nossos 3 auxílios estudantis, o PAE, o PAEM e o PAED. A gente tem nesse momento que o Eduardo Paes prometeu e não fez, o não retorno do BU. Já são 4 coisas que levam o estudante a estudar, né? O direito dele a estudar. São 4 coisas que prejudicam o estudante a estudar. Isso que ocorreu do início desse ano para até agora. Agora, o que vai ser da gente no próximo ano? Quais são os cortes que já estão sendo planejados a fundo nesse governo atual, no governo Bolsonaro? Quais são os cortes que ele vai tentar novamente fazer para que a gente se ferre cada vez mais? Beleza, a gente já sabe que o governo não quer ver a gente estudando, não quer ver a gente produzindo, não quer ver a gente se dando bem. Então, a motivação da gente agora é fortalecer o nosso DCE. Porque a gente tem muitos polos, muitos estudantes, muita gente que não votou para esse DCE que está funcionando aqui tomar as decisões por ele. Então você, Davi, pode se sentir representado por mim e pelo Renato, mas talvez a Clarinha poderia não se sentir representado por mim e pelo Renato. Nesse momento de pandemia, esse momento que a gente vai passar agora, em que a gente vai saber quanto de corte foi executado no nosso orçamento geral, quanto de ganho, sei lá, que a gente recebeu, mas provavelmente será um corte novamente, por conta da rescisão que a gente está vendo e por conta da gente saber que já haveria esse corte querendo a gente ou não, que a nossa economia estando boa ou não, teria corte na educação. A gente já sabe disso. Então, assim, o que a gente planeja fazer nessas eleições é fazer o estudante que antes não se sentia representado pelo atual DCE votar para ele falar se sente representado por um eventual DCE, por uma eventual chapa ou não. Então, se ele não se sente representado por mim e pelo Renato, ele vai votar na chapa B, que não tem eu e o Renato. Se eu não quero fazer uma chapa, por exemplo, com o Renato, eu posso montar uma chapa ali junto com o DCE, com alguns outros colegas meus, para eventualmente formarmos uma chapa para concorrer às eleições do DCE. Entende por que isso é tão importante? Porque quando a gente vai chegando nesse começo de ano, a gente vai ter muita coisa para resolver no Cefet, vai ter retorno presencial que vai acontecer em abril, seja ele do mecanismo que a universidade escolher ou não, mas vai acontecer, porque é a vontade dela acontecer em abril. E é a nossa vontade para que aconteça também em abril. Os estudantes não aguentam mais. Vai ter corte orçamentário, que provavelmente a gente vai ter que lutar muito em diversas frentes. Vai ter a luta pelo retorno dos auxílios estudantis. O PAE, o PAEM, o PAED, eles têm que voltar. Se a gente está falando num retorno presencial completo, híbrido, sei lá, conforme a maneira que seja, ele tem que voltar. Eu encerro minha fala aqui porque já encerrou meu tempo. Tivemos mais alguma inscrição? Não, né? Vamos lá, pessoal. Posso fazer uma fala, então?
Pode. Vou contar aqui. Bom, pessoal, sendo bem rápido aqui e breve, né? Para quem não me conhece, meu nome é Christian. Eu fui presidente do DCE do Cefet. Faço presença aqui nessa assembleia para poder acompanhar esse processo, um processo tão importante para o DCE. Eu fiz parte do corpo de alunos, não sou mais aluno, né? Mas venho aqui na figura de ex-aluno, ex-presidente, primeiro para saudar, obviamente, toda essa movimentação que está sendo feita, um momento bastante importante, né? E para prestar meu apoio, né? Meu apoio no que eu puder ajudar, contribuir, enfim, que o DCE do Cefet saiba que eu estou à disposição. Afinal, foi muito tempo assim nessa construção, uma construção tão importante aí que derrubou, né, a intervenção que enfrentou o governo Bolsonaro, mas numa gestão que realizou diversas lutas internas para garantir direitos, seja no passe livre, seja nas campanhas de ensino remoto, na inclusão dos alunos, enfim, campanhas contra assédio e tudo mais. A gente tem uma história aí para contar com seus altos e baixos, né? E todo o desafio de renovação de uma gestão, né? E eu preciso dizer primeiro que a pauta do BU ela é muito histórica, ela é uma pauta muito importante. Tá tudo caro, já se vem dizendo. E para o estudante ir estudar, sendo obrigado a pagar a passagem, uma passagem cara dessa, numa cidade cara como Rio de Janeiro, mas também nos outros municípios do estado, é absurdo. Então, o BU, que infelizmente neste caso é municipal, ser cortado, ser retirado é uma grande injustiça com os estudantes, pois os estudantes precisam ter acesso ao lazer, à cultura, ao conhecimento, e o conhecimento não está só na universidade dele, ter acesso à própria universidade com o retorno gradual, que está, enfim, sendo liberado acesso a laboratórios em diversas instituições, no Cefet em breve vai estar sendo, em extensões e tudo mais, o estudante precisa ter o direito de se locomover pela cidade de forma gratuita, pois senão não é livre acesso à educação. Você está pagando para poder estudar, e nesse caso, você está pagando a sua passagem. E o ensino tem que ser gratuito, desde da soleira da sua casa até a universidade e de volta. E, ao mesmo tempo, saúdo o processo, né? Essa questão de se levantar o assunto da eleição é extremamente importante. Inclusive, porque nós estamos num outro momento, um momento em que a vacinação avança, um momento que nós temos uma perspectiva de retorno futuro e que, ao mesmo tempo, a entidade está há um tempo sem fazer eleição, ela necessita se renovar. E é importante, o voto do aluno é um voto de confiança. Um voto de confiança, um voto que acredita aquela missão para um conjunto, para um coletivo de pessoas, para eles poderem continuar lutando, né? E é muito importante também, tendo em vista, enfim, a participação da própria Clara, né, como diretora de combate às opressões do DCE, como estudante de Nova Iguaçu, e inclusive tem em vista aí a própria realização de talvez um plebiscito para os estudantes, enfim, de Nova Iguaçu poderem também estarem se incluindo nesse processo. Então é um momento bastante importante para o DCE se reafirmar, se fortalecer, para enfrentar o que está adiante. Houve um debate em meados de abril, maio deste ano, sobre a prorrogação da eleição no período presidencial. Isso foi votado em Assembleia democraticamente. Portanto, se uma nova decisão vai ser tomada, ela tem que ser tomada em Assembleia. Este é um espaço democrático, é o espaço mais alto em termos de decisão que o DCE tem à disposição. Então, nada mais justo do que submeter de fato, como o Davi falou, essa decisão ao plenário. Encerro minha fala. Muito obrigado. Vitória, tá aberto para você, tá? Oi, gente, boa tarde. Para quem não me conhece, eu sou a Vitória, faço parte do DCE.
estudo no Cefet, Campus Maracanã, e eu queria deixar a minha opinião aqui a respeito das eleições, delas serem online ou esperar a volta presencial. E o que eu acho é que quando as aulas voltarem presencial, vai voltar com tudo. Vai voltar com mais problemas, vai voltar com mais dificuldades, vai voltar com mais coisas para a gente enfrentar para conseguir ter acesso aos estudos. E, visando isso, o DCE ele tem que estar bem estruturado para poder estar à frente disso, para poder dar um suporte para os estudantes em relação a todas essas questões. Porque, apesar da gente estar focando muito no bilhete único, né, que a gente não tem, por enquanto, tem outros problemas também, né? Os programas, os auxílios estudantis e diversos outros problemas que, quando voltar ao presencial, vai voltar com tudo. Então, eu acho que o DCE, para a volta presencial, já tem que estar bem estruturado, já tem que estar bem firme para poder conseguir estar à frente de todas essas discussões, para representar todos os outros estudantes. E porque, assim, enquanto a gente vai estar aqui nas nossas eleições internas, vai estar outras coisas acontecendo em volta da nossa universidade, outros assuntos, e aí vai ser um pouco mais difícil a gente focar nas eleições, enquanto vão ter 1001 problemas ao nosso redor para a gente ter que resolver, para a gente ter que estar correndo atrás, para ter que estar representando os demais estudantes. E, além disso, também, né, as eleições, elas sendo online, a gente consegue ser bastante ampla, né? Consegue alcançar bastante estudantes de diversas unidades, de diversos lugares. Então, eu acho que seria, assim, da minha opinião, né, seria melhor as eleições acontecerem agora de forma online. E é isso, gente. Encerro minha fala. Sua proposta está inscrita, tá, Vitória? Tá, ok. Obrigada. Mais alguma fala? Mais alguma proposta? Você está anotando no chat aí? Não, eu tô anotando um doc separado aqui. Aí depois que tiver todas as propostas juntas, eu lanço aqui. Ok. Mas só para saber agora, o Davi ele falou eleições somente no período presencial, a Vitória ela falou eleições agora no período remoto, e você falou de sair dessa reunião com uma comissão eleitoral montada, obviamente condicionada às eleições acontecerem no período remoto. Clara, a oportunidade está com tu. Então, gente, como vocês sabem, eu sou a Clara, eu construo o DCE, né? E sou diretora de combate às opressões. Sou estudante do campus Nova Iguaçu, o que é uma coisa, assim, relativamente nova, né? Porque o DCE, pré-pandemia, né, representava apenas os estudantes de Nova Iguaçu, do Maracanã, desculpa. E eu acho que é muito importante a gente fazer esse processo eleitoral agora, porque, como já foi muito bem colocado aqui pelos que falaram antes de mim, a gente, a partir de janeiro, vai começar a enfrentar diversas outras situações. Em janeiro vai ser aprovada a lei orçamentária, né, que diz respeito aos orçamentos que vão ser distribuídos para as nossas universidades. E isso é uma questão fundamental, a gente ter um DCE que seja reconhecido pelos estudantes, né, para que a gente possa justamente tocar o que diz respeito aos auxílios estudantis, que é uma questão, assim, urgente. Eu sempre falo que é uma das questões mais urgentes que a gente tem para serem debatidas, porque é inviável que a gente faça um retorno presencial que está sendo imposto a todo momento para a gente sem ter esse auxílio, porque não tem auxílio e não tem bilhete único. Então, a passagem sai do bolso do estudante, R$400 por mês. Então, assim, é inviável que isso aconteça. Então, a gente precisa reconhecer, reafirmar o DCE. A gente já está há um bom tempo sem eleição, então é muito importante que a eleição seja feita o quanto antes. E a importância de fazer essa eleição junto com um plebiscito para que os estudantes de Nova Iguaçu reconheçam a representação do DCE enquanto, né, esse campus, porque
É óbvio que foi uma discussão feita internamente, que a gente decidiu, né, também representar os estudantes de Nova Iguaçu, porque a gente percebeu que isso seria possível. Então, é importante que os próprios estudantes reconheçam isso e se sintam representados, enquanto suas pautas, por exemplo, não tem bilhete único na Baixada Fluminense. O Marcos, inclusive, o Renato, moram na Baixada e estudam no Maracanã, então eles não teriam direito ao bilhete único. Então, são lutas futuras que é inevitável que o DCE esteja estruturado, que o DCE esteja reconhecido. E, assim, a gente não pode esquecer que a gente está sob o governo de um fascista, que é o Bolsonaro, que já atacou nossas instituições. A gente passou por 16 meses de intervenção. No meu campus, a Luane, que é diretora, foi exonerada, né, durante esse período de intervenção. Então, assim, a gente está a todo momento, a todo instante, sob o risco de ter a nossa política, a nossa autonomia universitária atacada, né, durante esse governo. Então, e de extrema importância que o DCE seja legitimado, seja eleito, seja representativo, para que a gente consiga, caso venha a acontecer, a gente nunca sabe. Eu sempre falo com esse ar de dúvida, porque eu realmente nunca sei quando eu vou acordar e o Bolsonaro vai ter feito uma merda. Então, a gente sempre precisa urgentemente viabilizar isso. Então, a minha posição é que a gente faça essa eleição de forma online, para que em janeiro a gente tenha esse DCE legitimamente eleito, representativo, que os estudantes de Nova Iguaçu tenham assinado o plebiscito afirmando que o DCE sim representa eles, para que a gente possa tocar essas lutas, tudo que diz respeito a retorno presencial, auxílio estudantil, inclusive a outras pautas que podem vir a aparecer. A gente sabe que durante Marcos, vai me dizer meu tempo, por favor. A gente sabe que durante a pandemia, a saúde mental foi uma coisa que foi muito afetada. A saúde mental de todos os estudantes foi uma coisa que foi muito afetada, e hoje no Cefet a gente não tem um atendimento psicológico, algo do tipo. Então, para a gente fazer essa mobilização, inclusive, para a gente cobrar do Cefet um posicionamento em relação a isso, um acolhimento dos estudantes, para a gente também ter um melhor direcionamento dos projetos que a gente está tocando agora, que são vários, é importante que a gente tenha essa legitimação. E é por isso que essa é a minha posição, né, de ter a eleição o quanto antes, online, para que em janeiro, para que a gente consiga estar forte nos debates sobre a lei orçamentária, para que a gente consiga ter de volta os nossos auxílios sem diminuição de valores, porque é uma possibilidade ter a diminuição dos valores, que é R$400, para mim já é, assim, irrisório. Então, para que a gente consiga se manter e ter esse DCE forte, que a gente sabe que já é praxe. E é isso, concluo. Ok. Então, ela colocou mais uma proposta aí, né, do plebiscito, né? Anotou aí? Anotei. Eu acho que isso já não estava na... tá. Plebiscito estendendo a representação para a UNED de Nova Iguaçu. Vou anotar. Porque já estava na pauta da reunião, acabei não... Show. Temos mais alguma fala? Só para avisar para a galera... Cara, só uma dúvida rapidinho. Caso for aprovado as eleições agora, né, online, você já tem o calendário de como vai ficar o processo das eleições, ou vai ser definido só depois da formação da comissão eleitoral? Então, a gente tem uma proposta de data, né? E no caso, né, a gente aprovar aqui, a gente já propõe as datas em seguida aqui mesmo durante a Assembleia, porque, né, a Assembleia pode decidir, né, qualquer coisa, e a comissão seguiria essas datas.
Mas no caso a posição final seria da comissão eleitoral, né? Da própria. Se a gente votar aqui e aprovar na Assembleia, né, as datas, a comissão seguiria essas datas. Entendeu? A comissão foi formada aqui mesmo. Tá bom. Então, eu queria que a gente não tenha mais falas, né? Ninguém mais levantou a mão. Pode botar aí as propostas no chat, para todo mundo poder ter acesso. Tá. Tá, vou colocar todos aqui lá. Calma aí que saiu um pouco. Vale reinscrição? Oi? O quê? Reinscrição. Eu esqueci de apresentar a nossa proposta de comissão eleitoral. Ah, sim, de fala, né? Claro. Se você quiser apresentar, fica à vontade, Renato. Acho que você vai apresentar melhor que eu. Beleza. Bom, você está botando aí no chat, né, Marquinhos? Tô. Só para quem não está tendo acesso aí ao chat, né? Ele já colocou aqui, tem 4 propostas até agora. A gente já fazer uma comissão eleitoral, né, nessa Assembleia. A segunda proposta, eleições somente no período presencial, né, em abril. Terceira proposta, eleições agora, no período remoto. Quarta proposta, um plebiscito estendendo a representação do DCE para o Cefet Nova Iguaçu. E a minha proposta, né, de que a gente convide, né, a gente, nesse processo de formação de comissão, a gente chame pessoas, estudantes que são de fora do Cefet, né, do movimento estudantil também, né, do DCE da UFRJ e o DCE estudante do DCE da Unirio, né? E ex-aluno também, né? A gente tem nosso ex-presidente do DCE do Cefet, o Christian, né? Então essa é a minha proposta. Tá melhor aqui. Show. Lembrando que essa não, uma proposta de nomes aqui para a comissão, e a gente pode tirar nome daqui também dessa Assembleia. Mas a pessoa que participa da comissão, ela não pode vir a formar uma chapa, né? No caso de se ter uma eleição. Tá, então comissão montada por estudantes de fora do Cefet, que compõem DCE/representações estudantis de outras universidades e também ex-alunos. Essa é a sua proposta? Só uma pergunta. Como vai ser a escolha dessas representações estudantis de outras universidades? Então, a gente até chegou a contatar alguns, ver se seria possível, né, no caso disso ser aprovado, e a gente recebeu a resposta de que eles participariam da comissão, né? Estudantes do DCE da UFRJ e do DCE da Unirio confirmaram a presença no caso da gente aprovar isso aqui. E ex-aluno, é claro, também. Então, a quinta proposta ficou. Deixa eu só ver se é isso mesmo. Comissão montada por estudantes de... Mas os nomes desses estudantes, o próprio DCE vai definir. Da UFRJ e da Unirio. Nós entramos em contato com a entidade. Ah, tá. Com DCE. Cara, eu acrescentaria também outras universidades, além da UFRJ e da Unirio. Inclusive eu coloquei ali estudantes de fora do Cefet que compõem DCE/representações estudantis.
Acho que o que o Renato quis falar, só que a gente só entrou em contato com essas duas universidades. Em específico, né? Que aceitaram. Uhum. Gente, o número de três pessoas na comissão eleitoral é um número bom, porque a gente precisa, primeiro, de rapidez nas reuniões. Então, assim, quanto mais gente, mais choque de agenda, mais difícil seria para reunir. E 3 pessoas conseguem, sim, organizar todo o processo eleitoral. Então, 3 pessoas é um número bom e um número representativo, inclusive. Inclusive, a votação que teve para o Conselho de Ensino do Cefet, né, a comissão eleitoral tinha 3 pessoas. Né? A eleição que teve recentemente no Cefet. Então, nós temos aqui, né, 5 propostas já. E referentes, né, à questão da eleição. Não, rapidinho, eu concordo com a Maria, né? Eu concordo com a Maria, que acho que 3 já são super suficientes, mas eu acho que deveria se acrescentar outras universidades, né? A representação estudantil de outras universidades, como talvez a UERJ, eu não sei, a Rural, não sei. Acho que, e depois, não sei, talvez fazer um sorteio entre elas para ver quais que vão ficar na comissão da nossa eleição, do D7. Você quer colocar isso como proposta? Isso. E aí a sexta proposta. Tá. E aí eu somo a essa proposta que a gente faça tipo um ranking, assim, porque a gente vai ter que falar com os DCEs antes, né? Então, por exemplo, imagina que a gente selecione aqui 3 DCEs, então uma pessoa por DCE de universidade. E a gente selecione aqui 3 só. E aí um desses 3 dá para fora. E a gente teria que montar outra assembleia, discutir isso tudo de novo para conseguir mais um. Então, eu manifesto aqui a minha opinião que a gente deveria colocar um ranking, né? Tipo, não conseguiu falar com uma, a próxima seria tal DCE, ou tal representação estudantil. Então, escreve aí a sexta proposta, que é do Davi. Mas eu acho que a quinta proposta já abrange a proposta dele, porque eu não formulei só o FRJ e Rio. Você consegue ver, Davi, a quinta proposta no chat? Ela contempla o que você disse? Cara, não, realmente. Mas acho que o ideal seria a gente fazer esse ranking. Não sei se eu entendi muito bem, mas talvez fazer esse ranking e a partir desse ranking das universidades do Rio de Janeiro, né, fazer um sorteio para ver quais as entidades que vão ficar responsáveis pela comissão eleitoral. Porque, assim, eu acho meio errado vocês fazerem indicação direta de quais universidades vão ficar responsáveis pela comissão eleitoral do Cefet, entendeu? Sim. Por isso que a Eu gente peço a trouxe pra cá. palavra. Pode falar, Cris. Não, assim, eu acho que a primeira questão é uma questão do que já foi contatado para poder integrar a comissão, certo? Inclusive, né, eu estou me propondo... Alô? Estou aqui ainda. Inclusive, eu estou me propondo como membro, né, estou aqui presente, fui contatado antes, né? Eu acho que propor uma comissão sorteada é justamente você jogar uma dúvida completa sobre o processo eleitoral do DCE. Não faz muito sentido, na minha opinião. Na minha visão, assim, acho que se, obviamente, uma pessoa daqui do plenário pega e se candidata, né, pede ingresso na comissão eleitoral, enfim, é uma condição. Mas a condição de dizer, não, eu quero apontar o fulano de fora, mas nem foi falado, nem nada, né? Eu acho já, enfim, um pouco diferente. Acho que não é o caso, né? Então, não acho que uma proposta tem que sair de um ranking, de um sorteio ou coisa do tipo, mas sim da gente já ter uma definição do que vai ser daqui, né? É isso, assim, que eu tenho a dizer. Inclusive, né, esses nomes, né, que estão sendo apontados são nomes de DCEs
que não são apenas DCEs aleatórios, são DCEs que têm ombreado a luta diretamente com o DCE do Cefet. Então, que eles guardam profunda confiança e identidade, né? Em todos os atos e tudo e construções tem sido uma coisa muito unificada, né? Enfim, tem sido possível construir. Então, faço aqui a minha colocação sobre isso, tá? E estou à disposição para a comissão eleitoral aí, para poder estar ajudando a organizar esse processo. Essa fala também, eu acho que aleatoriedade não é a palavra aqui, porque senão não seria necessário montar uma assembleia, né? A gente só jogaria de todas as universidades do Rio de Janeiro, enfim, e jogaria num sorteador online, e era isso. Eu acho que a gente tem que votar aqui nomes dessa ordem de prioridade que seja, para formar essa chapa, né? Essa chapa não, né? Essa comissão eleitoral. Clara, está com você. Então, a gente tem duas opções, né? Como já foi apresentado, a questão de a gente já ter apresentado com as DCEs e o Christian acrescenta no fato da rapidez. A gente vai precisar que esse processo seja um processo rápido. E esses DCEs, a gente já teve esse primeiro contato. E como a gente tem agora uma proposta contra outra proposta, a gente tem duas propostas, e a gente precisa avançar na reunião, a gente tem outras pautas para serem debatidas, eu acho que a gente poderia ir para a votação. O que vocês acham? Importante. Acho, Renato, que a gente poderia começar com as eleições somente no período presencial e eleições somente no período remoto. Então, eu vou fazer o seguinte. Tá, temos... Cara, rapidinho, para agilizar o processo, pode juntar a proposta 1 na proposta 3? Entendeu? As eleições no período remoto já saindo com a reunião na comissão, porque aí teria que ter mais uma votação para a primeira proposta. Mas eu acho que vai ter que rolar outra votação mesmo. Você acha? Tá bom. Acho que sim. Porque foi uma proposta que não se compõe muito com essa, não. Então vamos lá. Aqui a gente tem o negócio de levantar a mãozinha aí. Não sei se todos estão vendo. Vou fazer o seguinte, Renato. Não sei se você concorda comigo. Os convidados conseguem levantar a mão? Conseguem Sim. levantar a mão, sim. Então é o seguinte. Vou fazer já que são duas propostas antagônicas, vou fazer da seguinte forma. Quem concorda com as eleições agora, no período remoto, levanta a mãozinha. Quem não concorda e só concorda somente no presencial, pode deixar a mão abaixada. Tá. Tô encerrando aqui. Eu vou ter que levantar a minha. Esqueci. Tô encerrando aqui com 10 votos. São 16 pessoas, só pra gente... São 17 agora. Só pra gente... Pode ter abstenções, né? Só pra gente fazer isso melhor, agora as pessoas, todo mundo abaixa a mão. Todo mundo aí. Quem permanecer levantado, eu vou abaixando aqui. E agora as abstenções podem estar Cara, posso fazer só uma sugestão nas próximas votações, ou talvez até nessa. O ideal talvez seria, acho que na última assembleia fizeram isso, você colocar no chat a proposta, as duas propostas, aí o pessoal ir votando conforme fazendo uma reação, entendeu? Tipo... Os convidados não têm acesso ao chat. O problema é esse. Os convidados não têm acesso ao chat. E temos 2 ou 3 convidados aqui hoje. Entendi. Mas esses convidados... eu não exerço o direito a voto, não. Eu não sou aluno, né? Sim. Tá? Eu não tô nem contando com tu, Cristian, mas porque tem 2 alunos aqui que estão como convidados. Beleza, explicado. Mas esses convidados não têm acesso ao chat, né? Não.
A Tainá é aluna? Eu acho que só tem ela aqui de convidada agora. Se só tiver a Tainá, acho que a gente pode prosseguir pro chat. Pode prosseguir? Só tem ela de convidada. Isso. É porque eu acho que fica mais fácil a visualização. Eu não consigo, Também não está convidada. Júlia, a gente já responde isso daí, que a gente está prosseguindo para as votações. Eu acho que depois a gente responde Isso. essas. Vamos Então lá. eu vou fazer do estilo do chat aqui, Renato. Melhor, né? Vamos Você nessa? colocando a proposta e a pessoa reagindo. Isso. Eu vou colocar as duas aqui. Então, quem Eu é a sou favor? aluno. Peraí, rapidinho. Eu sou aluno e eu tô ainda, sei lá, como convidado, porque eu não tenho acesso ao chat. Ah, tá. Você tá como convidado? Eu sei lá, não aparece convidado no meu nome. Tipo, eu tô com a minha conta do Gente. Cefet, mas, tipo, eu não tenho acesso ao chat, eu não tenho ícone. Eita. Eu acredito que pela assim, a quantidade de pessoas não é tão alta, a gente consegue continuar da forma como a gente fez essa primeira votação, né? A gente Tá. tem um número aí, não é tão grande, a gente consegue identificar. Se eu não me engano, a Lari tá fazendo o controle lá da ata, né? Então, foram 10 votos a favor Sim, está sendo gravado também a reunião. do remoto, tá? De fazer as eleições agora no período remoto. 10 votos a favor, uma abstenção. E é porque saiu e entrou uma pessoa aqui. Antes eram 17, agora são 16. Porque aqui tá aparecendo para mim 19 participantes. E tava 21. É. Tá Eu não tô saindo e entendendo. entrando gente toda hora. Pois é, por isso fica melhor no chat. Durante entendeu? a votação, Eu acho que os convidados podem falar. durante a votação tinham 16 pessoas. 16? Então tira um do Christian. Foram 4 pessoas a favor. 4 votos a favor de fazer somente no retorno presencial. Isso aí, a Lari tá botando isso na ata já, né? Eu tô mostrando aqui pela gravação, né? Olha, a mão, quando a pessoa levanta, eu tô passando aqui. Beleza, vamos lá? Então agora a gente tem mais uma votação para fazer. Então, obviamente, foi pela maioria que as eleições ocorram agora no período remoto. Proposta 3. E aí eu prossigo com a proposta 1, que é sobre sair dessa reunião com uma comissão eleitoral montada. Então, tendo em vista que já foi aprovado 3, eu queria habilitar essa votação a partir desse momento. Então, nós temos 15 participantes aqui, nesse exato momento. E aqueles que são a favor da gente sair daqui com uma comissão eleitoral montada, que levantem a mão. Mas 15... dá, cara? Oi? Mas dá pra sair com ela montada daqui? Eu acho que dá sim, Pedro. Dá sim, dá sim. Pelo menos os nomes, a indicação, sim. Já foram todos? Então foram 10 votos de 15 pessoas. Agora, eu peço para todo mundo que abaixe a mão. Abaixa a mão. Abstenções, que levantem a mão agora. Uma abstenção. 2 abstenções. Clara votou como abstenção. Você tinha votado a favor. Tá. Não, desculpa, eu tava tentando abaixar a mão, consegui agora. Tá bom. Então são 2 abstenções.
São 10 votos a favor, 2 abstenções. Como tinham 15 pessoas, foram 3 votos contrários. Então, pela maioria, a gente sairá daqui com uma comissão eleitoral montada. Seguindo a ordem, uma ordem lógica, né? Eu coloco aqui a proposta 5, que é uma comissão montada por estudantes de fora do Cefet, que compõem DCE/representações estudantis de outras universidades e também ex-alunos do Cefet. Então, a comissão eleitoral tem que ser exclusivamente montada por estudantes de fora do Cefet que compõem representações estudantis, DCEs, né? E também ex-alunos do Cefet. Ou, né? Ex-alunos do Cefet. Então, aqueles que são a favor... Mas calma aí. Mas ainda não está determinado quais são essas entidades estudantis que vão compor. Não. Ou já está determinado? Como eu fiz a proposta, né, antes da gente votar, eu faço aqui uma adição de que essas representações, essas entidades, são as que nós já consultamos, né, já contatamos anteriormente. Tá, tranquilo. Então, assim, a minha proposta seria por... Eu acho que o ideal seria aquele ranking mesmo que a gente falou, porque, assim, indicação, eu acho que direta do DCE, eu acho que não seria muito transparente. Então... Botamos em votação. Sim, eu acho que o ideal seria... Vamos supor, pegar talvez as 5 maiores DCEs do estado do Rio de Janeiro e fazer uma votação entre elas. Uma votação não, um sorteio entre elas. Então, a proposta 7 foi editada. Eu vou apagar minha proposta 6, porque ele já englobou, né, todas as propostas juntas. Então, temos 2 propostas antagônicas aqui. Uma proposta que é fazer uma comissão dos alunos já... Só um adendo rapidinho. A proposta da comissão eleitoral não é excludente. Tipo assim, a gente determinar quais são os DCEs que vão participar são pessoas de fora, no caso, não são pessoas do Cefet. Ela não é excludente. E, mais uma vez, novamente, a gente já ter o contato prévio com essas entidades agiliza o processo da nossa votação. Então, a gente fazer sorteio, a gente definir depois, isso vai acabar atrasando o processo eleitoral. Então, assim, não é assim, pessoa X, pessoa Y, pessoa Z. A gente está... são entidades que estavam na luta, construíram luta nesses últimos períodos, inclusive, como o Christian falou, construíram lutas com o DCE, do Cefet. Então, assim, essa proposta é justamente para que seja uma coisa limpa, abrangente e que seja uma coisa rápida. Então, vamos botar em votação agora, né? As 2 últimas propostas. Sim. Então, só para recapitular, a gente tem 2 propostas antagônicas. Uma que fala que a chapa que será montada já foram os estudantes que o DCE tem contato, que já foram consultados e deram o aval para que podem participar da comissão eleitoral. Obviamente, eles vão trazer os nomes aqui, caso eles seja aprovada essa proposta. E a outra será criar uma ordem de prioridade de membros que comporiam essa comissão eleitoral. E se uma desses membros não topar, passaria para o outro. Então, a gente teria que fazer uma lista maior aqui de membros, né? E aí, essa lista seria proposta pelas pessoas que estão aqui dentro dessa chapa, dentro da reunião. Vamos lá? Então, aqueles que
que a 5 é o que já foram consultados pelo DCE do Cefet. A 7 é fazer um ranking. Então, quem é a favor da proposta de manter aqueles que foram consultados pelo DCE, levanta a mão. São 14 pessoas no atual momento. Encerrou? São 8 votos a favor. Agora, as abstenções podem levantar a mão, tá? Abaixa aí e levanta. A galera que levantou a mão no primeiro voto, agora é só abstenção. É isso, estou abaixando aqui o meu que eu esqueci. Abstenções são 3 abstenções. Então, aqueles que votam na proposta 7 de uma ordem de prioridade são 3. 3 votos pela proposta 7. É isso mesmo. E aí? É isso mesmo? É isso mesmo. Calma, que o pai tá um pouco humanas hoje. Tá, então pela maioria de 8 votos a 3, a proposta 5 foi aprovada. Então, eu vou passar para a próxima e depois dessa próxima eu solicito para que o DCE, no geral, o Renato, né, ou a Clara, apresentem os nomes que foram consultados, né? Vamos lá, a próxima votação é que ocorra um plebiscito estendendo a representação do DCE do Cefet, que acontecia naturalmente no campus do Maracanã, para a UNED de Nova Iguaçu. Então, o DCE do Cefet seria estendido para mais um camp. Os a favor, levantem a mão. Só Ô, Marquinhos, Oi? antes de levantar, além da Clara, tem mais alguém de Nova Iguaçu aqui? De Nova Iguaçu? só uma questão aqui antes de que respondam. Bom, tinha no começo da nossa reunião. Tá. Esse plebiscito vai ser uma votação, né? A gente aqui que vai definir pelos estudantes de Nova Iguaçu. A gente vai dar o plebiscito para que os estudantes de Nova Iguaçu votem. Então, podemos votar? Tá, então eu vou retornar aqui. Beleza, porque então. Saiu uma pessoa. Então são 13 pessoas agora para essa votação. Então os favoráveis para fazer esse plebiscito, igual o Renato já falou, que levantem a mão agora. Encerramos? Encerramos 11 pessoas. Então 11 votos a favor. Podem abaixar. Abaixa aí também, Marco. Abstenções que levantem a mão agora. Um voto de abstenção. O Lari, tem que lembrar também, eu vou até remover um voto de abstenção aqui das outras votações, porque um deles era o Cris, que não é estudante.
Então são 13 pessoas, mas na realidade são 12 estudantes que estão aqui. Então foram 11 votos a favor da proposta de número 6. Cadê? 4. 4, número 4. Foi um voto de abstenção e, consequentemente, um voto contrário. Totalizando assim. Não, na realidade não teve nenhum voto contrário, porque um deles é o Cris. Então, teve um voto de abstenção e 11 votos a favor da proposta 4. Então, estando estabelecido aqui que a gente vai ter um plebiscito com os estudantes da UNED de Nova Iguaçu para uma votação para estender o DCE como representação de Nova Iguaçu. Ok. Removido isso, Renato, eu te peço para que você estenda os nomes dos estudantes que comporão e ex-estudantes que comporão a comissão eleitoral que foi montada pelo DCE. Na verdade, né, como eu disse, a gente não escolheu nomes dessas entidades, né? A gente contatou as entidades e eles que vão, né, decidir qual vai ser a pessoa a participar. Tá, então quais são as entidades? O DCE da UFRJ. Não sei quantos estudantes? É uma pessoa de cada. Tá, ok. O DCE da Unirio. Ok. E o ex-aluno, né? Um ex-aluno. Quem será o ex-aluno? O Christian disse que pode participar. Ô, Christian, seu nome é Vicenzi com 2 E no final? Um só, não sou tão chique assim. Ok, então eu vou colocar os nomes deles aí. É isso. Abro agora espaço para que se dê um anúncio final, né, Renato? Com você aí, com a Clarinha, com o pessoal do DCE e mais alguma fala pertinente que você deseja solicitar. Bom, a gente conseguiu até fazer uma assembleia, né, rápida, a última foi bem mais demorada. A gente também, né, propôs como pauta falar de retorno, né, de bilhete único. A gente até nas nossas falas chegou a falar disso, né? Então, como informe, né, basicamente a gente já disse, a gente está nessa situação de retorno gradual no Cefet, né, em todas as unidades. Os estudantes de nível bem mais avançado, quem já está na fase de conclusão de curso, de pesquisa, o pessoal da extensão, esses, com o decorrer do período, vão ter acesso a laboratórios, principalmente. Né? Então, se você é calouro, se você está na metade do seu curso, você não se preocupe que você não vai ter que retornar agora para o Cefet. E em relação ao retorno em abril, é o planejado pelo Cefet, né, um retorno total, todos os alunos retornando em abril, mas, é claro, levando em consideração a situação sanitária do nosso estado. Né? Então, no caso de vir a ter uma piora na condição sanitária, esse retorno vai ser revisto. Então, essa é a situação que nós temos. Em relação ao bilhete único, como dito pela Clara, né, a gente continua na luta, essa disputa bem burocrática, né, de transparência e tudo mais entre prefeitura, entre as empresas de transporte e tudo mais, o Ministério Público agora pressionando a prefeitura. Essa luta vai continuar, né? E nós, estudantes, vamos estar sempre na linha de frente, tentando reivindicar esse nosso direito. Então,
agradeço, né, a participação de todas as pessoas que vieram aqui na nossa Assembleia, né, esse final de ano, as pessoas que vão estar assistindo depois, que não puderam participar agora. E a gente acredita, né, nós do DCE, que nós teremos aí um processo democrático muito importante na nossa entidade, né? A renovação é muito importante. E a gente vai estar sempre aí na luta para que, né, nossos direitos sejam atendidos. Então, eu me despeço aqui de vocês, né? Se alguém da diretoria do DCE quiser aí fazer uma fala, alguém da base, você fica à vontade. Boa noite, gente. Eu sou o Arthur, sou da base do DCE, na verdade. Eu até brinco com o Renato que eu sou um estagiário, na verdade, né? Que eu sou um dos mais novos membros. E eu sou de Petrópolis, sim, eu também não sou do Maracanã, mas eu também participo das movimentos estudantis do DCE. E tô aqui para todos vocês também, né? Porque eu acho que algum quer ser calouro também, né? E quem quiser tirar dúvidas, esse tipo de coisa, pode falar comigo também. E é isso. Show. Valeu aí, galera, pela assembleia. Foi uma das mais tranquilas que eu participei nos últimos tempos. Porque as reuniões que o DCE costuma se meter são meio caóticas. Mas, bom, que bom que a gente conseguiu decidir todo mundo aqui. Eu espero que todo mundo entenda que foi a decisão da maioria, né? Eu também... Às vezes a gente discute assim, né? Fala o que um queria o outro, mas eu acho que o mais importante é tentar fazer acontecer o melhor para todos os estudantes. Então, se a maioria decidiu por ter nomes no seu ranking, então que seja. Se a maioria decidiu que deveria ocorrer plebiscito, então que seja. Vamos fazer o melhor plebiscito possível para que a gente consiga fazer, atender todas as necessidades de todos os estudantes. Até porque nenhum estudante que está no DCE, nenhum estudante que está na instituição quer ver mal de qualquer que seja o outro estudante. A gente quer ver o DCE sendo reconhecido, estudantes conseguindo protagonismo estudantil, tanto na universidade quanto nas suas próprias vidas, para que a gente possa um dia olhar lá para frente, pô, aquele cara ali que fez tal coisa incrível, ele foi um estudante de Cefet, cara. E a gente tem orgulho, assim, de ter passado um tempinho aqui dentro, entende? Então é isso. Agradeço aí a todos que estão aqui para somar, para discutir, para batalhar pela melhoria da qualidade estudantil e dos movimentos estudantis. E eu sei que o fundo do Minecraft não passa credibilidade. Encerro minha fala. Fechamos, então? Não tendo mais nenhuma fala, então a gente encerra essa assembleia extraordinária, né? Do DCE, dos estudantes do Cefet. E se vacinem. A gente está no Rio de Janeiro aqui num período muito problemático, são 2 vírus agora. Tomem a vacina de vocês e bons estudos, né? A gente está nesse período aí agora no final do ano. É isso. É isso. Valeu, gente. Encerramos aqui a nossa assembleia. Falou, abraço. Abraço, Pedrinho. Tchau, gente. Valeu, Arthur.